Fala galera, estamos de volta. Dessa vez aqui com um assunto que é talvez de interesse de todos, né? Porque chegou o momento de você, depois de passar por toda essa jornada, de conhecer os processos de criação de um jogo, as profissões, você tem que saber como é que você vai colocar o teu jogo no mercado. Ou seja, nós falamos que tinha aquelas fases de testes, falamos do beta, do alpha, da chamada versão gold, tudo aquilo, né? E agora, onde é que eu vendo o meu jogo? Inicialmente, nessa nossa próxima aula aqui, nós vamos falar do primeiro mercado que hoje é um dos maiores mercados do mundo, que é o mercado para smartphones. Pois é, isso aí que está na tua mão aí, você provavelmente joga dentro dele, né? É um mercado que muita gente desenvolve jogos para ele. Então, pessoal, espero que vocês curtam e vamos entrar de cabeça nesse papo aí. Bom, pessoal, vamos falar sobre os smartphones, né? Eu acho que hoje no mercado, né, quando você aí deve provavelmente jogar muito no teu aparelho, a gente tem que dizer que o mercado de jogos para smartphone é um mercado muito grande e é um mercado que também gera muitos bilhões de dólares. Apesar do mercado de games tradicional para console, para PC, também gerar muita grana, o mercado de smartphone também ele gera muito dinheiro, né? E os smartphones evoluíram muito desde o início desse nosso século, né? Quem se lembra do antigo Nokia tijolão com o famoso jogo da cobrinha, o Snake, né? E até os primeiros iPhones, e hoje que nós já temos aí vários telefones com recursos extraordinários. Para vocês terem uma ideia, né, existem telefones hoje que têm mais recursos que as estações de gráficas que fizeram o primeiro filme Toy Story da Disney. Só para vocês terem uma ideia de qual é a capacidade de processamento, tá, que um aparelho desse aqui tem hoje, né? E você tem uma infinidade de títulos para smartphones, né? Só que os smartphones, eles têm algumas peculiaridades com relação ao modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? É como é que você vende o seu produto dentro de um determinado mercado. Nossa, mas que papo assim meio esquisito. Não, a gente tem que falar sobre isso porque é importante a gente colocar na cabeça da gente que jogos são produtos como quaisquer outro. E isso gera negócios, gera grana, gera din-din, larjão, como a gente fala brincando, né? E o que acontece? Você precisa vender o teu jogo, você precisa comercializar o teu jogo. E existem hoje práticas, né, que são utilizadas dentro do mercado de smartphones, com quais você deve estar muito acostumado. Por exemplo, você pega aquele jogo, hoje é muito tradicional, né, você está jogando, você termina uma fase, se você quer ganhar um bônus daquela fase, você tem que assistir um vídeo, alguma coisa. Isso é uma maneira de monetizar, né? Os primeiros modelos as primeiras formas de monetização, elas eram um pouco diferentes, elas forçavam sempre ver um anúncio, era um troço muito chato. Isso, depois de um determinado tempo, alguns títulos começaram a ser abandonados pelos jogadores devido a esse excesso de anúncio, excesso de coisas, né? É porque o mercado de smartphone, diferente do mercado de consoles e do mercado de computadores de PC e de Mac, é um mercado muito casual. O que significa um mercado casual? São jogos um pouco mais simples, apesar que, calma lá, existem, hoje você já joga no teu smartphone, tá? Jogos como Free Fire, que são extremamente populares no Brasil, tá? E representa uma grande fatia do mercado de esportes, né? Mas é interessante que a maioria dos jogos hoje são jogos que são feitos para você se distrair, numa viagem de metrô, numa viagem de ônibus, e o público consome isso. Só que o público, às vezes, não quer pagar por isso. Não quer, porque são jogos muito simples. Na cabeça do consumidor de smartphone, de jogos de smartphone, a coisa funciona de maneira diferente. Então foi tudo, digamos assim, todo o mercado foi adaptado, né, para você colocar o teu jogo dentro de um smartphone e a partir daí você conseguir ter algum tipo de lucro. É um pouco mais difícil você, digamos assim, monetizar, né, ganhar dinheiro dentro do mercado de smartphone se você não tem um bom título ou se você não tem uma boa estratégia de marketing. E as empresas hoje, grandes empresas que atuam dentro dos mercados de smartphone, tá? Principalmente as publicadoras de jogos, elas têm todo um conjunto de práticas e um conjunto de estratégias para fazer com que você sempre jogue aquele jogo, jogue aquele título e a partir daí ela consiga faturar em cima disso, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, sobre modelos de monetização no smartphone, né? Mas aí, o que fica claro para a gente é que quando você faz um jogo para telefone, você tem uma série de estratégias diferentes
das quais você utiliza normalmente para um jogo de PC, ou de Mac, ou de console, como PlayStation, um Xbox, um Nintendo, ok? Então fica claro que o estilo de jogo, ele tem essas facetas, né? E a gente vai falar sobre isso já já para vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos falar sobre os modelos de negócio, como é que o pessoal ganha dinheiro com jogos dentro do iPhone. Normalmente, quando você entra numa loja específica do teu telefone, por exemplo, o Google Play para telefones Android e a Apple Store para telefones iOS, para os iPhones, né? Você baixa os jogos de graça. Só que tem uma maneira, né, de que o produtor desse jogo possa faturar. Como? Normalmente o jogo tem um conjunto de ações que levam tempo, ou tem itens que vão te dar algum tipo de power-up no teu jogo, vão melhorar a tua performance, vão aumentar a tua experiência, uma série de coisas. E normalmente esses itens são pagos. Você compra, você troca dinheiro real por a chamada moedinha do jogo, e a partir daí você consegue acelerar o teu processo, ou então consegue itens melhores normalmente, dos quais você não conseguiria jogando sem pagar. Então essa é uma maneira de monetizar o jogo, né? Muita gente já não gosta disso. Alguns jogos eles começam num modelo, sendo trabalhados nesse modelo de negócio, só que a partir do momento que eles são, digamos assim, sendo atualizados, esse modelo vai se tornando cada vez mais predatório, tá? E os jogadores acabam abandonando o título, né? É claro que tem gente que se vicia, né, e acaba gastando muito mais dinheiro do que num jogo tradicional, num jogo de telefone. Mas é um modelo que hoje em dia é um modelo ainda muito utilizado, mas a galera já não está começando a enxergar com bons olhos isso, né? Um segundo tipo de modelo também que é muito comum, se por exemplo você jogar um jogo chamado Candy Crush, você vai ver isso, é para você ganhar bônus, tá? Ou power-ups no jogo assistindo vídeos. Ou seja, você termina lá uma fase do jogo, aí você quer dobrar seus pontos ou quer ganhar um item especial, assiste esse vídeo. Geralmente é um vídeo de 10 a 30 segundos, e a pessoa para ver para ganhar aquela, digamos assim, aquele brinde, aquele bônus, aquela coisa. Então esse é um outro modelo de negócios que também tem. No início, os smartphones trabalhavam com um modelo de negócio que era baseado em anúncio que você obrigatoriamente tinha que ver. Ou então você estava jogando e era interrompido. Isso gerou uma frustração muito grande por parte dos jogadores e as produtoras começaram a ver que títulos que tinham esse tipo de metodologia para monetizar, né, não faziam tanto sucesso, faziam logo no início e depois eram rapidamente abandonados. Então, esse tipo de modelo foi evoluindo, tem essas características. O principal hoje que a gente vê é justamente isso das moedas virtuais. Para te facilitar ações no jogo, acelerar ações no jogo, te dar power-ups, ou te dar itens bônus, alguma coisa, você compra o dinheirinho do jogo, tá? E através do dinheiro real. Ah, mas se eu não consigo esses itens? Até pode conseguir, mas é muito mais difícil, quase impossível, dependendo do que você faça, tá? Numa partida normal, em vez de você pagar, entendeu? Então é a forma que a gente tem hoje, as produtoras têm hoje de faturar em cima dos seus jogos, né? E isso tem um ponto que é muito importante quando você faz um jogo para smartphone, que é a chamada retenção. O que é isso? Retenção é o nome do nome já diz reter alguma coisa, é você reter o teu jogador. Ou seja, o teu jogador fica fidelizado, ele fica fiel ao teu produto. Então você continua, ele está sempre jogando aquilo ali e acaba se tornando um jogador assíduo, até comprando e gastando dinheiro, tá? Dentro do jogo propriamente dito. Comprando as moedinhas para comprar itens especiais ou até comprando itens especiais mesmo que são vendidos. Por exemplo, como eu comentei no outro bloco, que seria um acelerador de experiência para o personagem subir de nível mais rápido, por exemplo, se o jogo permitir isso. Então, esse tipo de estratégia de monetização e de retenção, né, ela é utilizada para quê? Para você ter o teu jogador fidelizado e ele sempre jogar o teu título, né? Isso é uma outra... Existem várias técnicas disso, tem várias literaturas a respeito. Mas é importante você colocar isso quando você vai desenvolver o teu jogo. Para quê? Para você não fazer um jogo que tenha 1, 2 semanas de vida e ninguém mais baixe e ninguém mais jogue. Tá? Então é importante você observar isso. Então tem toda uma estratégia para quando você faz um jogo para o smartphone que é diferente de um console, que é diferente de um computador. Entendeu? É mais fácil fazer jogo para smartphone? Dependendo do que você queira fazer, sim. Tá? Porque os jogos para smartphone, como eu falei, são chamados jogos casuais.
são jogos que você não tem, assim, dependendo do jogo, um compromisso de jogar toda hora. Tá? Não tem, às vezes não tem uma linha narrativa, é simplesmente um jogo rápido, fácil para você se divertir numa viagem, né? Mas a ideia são jogos que realmente possam até viciar a pessoa que está jogando, tá? Porque o objetivo final, como eu falo, é esse vício, essa retenção do jogador, né? Viciar de alguma maneira que eles estão sempre jogando e possam monetizar o teu produto. Isso, gente, como eu falei, tem toda uma estratégia de marketing em cima para esse jogo poder chegar no mercado e ter essa performance, né? Ah, mas, Marcelo, e aqueles jogos tipo Flappy Bird, o próprio Candy Crush? Esses jogos, por exemplo, o Candy Crush, ele foi um jogo meio fora da curva, e o Flappy Bird foi um fenômeno. Existem alguns jogos que são fenômenos, mas normalmente é muito difícil um jogo hoje, a gente não tem tido assim um grande jogo. Acho que o último jogo que foi, é até curioso que ele foi fazer sucesso anos depois, foi o Among Us, né? Mas assim mesmo ele não teve, digamos assim, um sucesso assim tão estrondoso, né? Então não existe uma fórmula, não existe. Realmente o jogo de repente cai no gosto do público e você começa a faturar com ele. Então é importante você ter ideia com relação a essas características para você, quando for trabalhar dentro de um jogo para smartphone. Tem técnicas de desenvolvimento que são bem diferentes, começando com a interface do jogo, que é diferente de uma interface de jogo de computador, porque você não tem um teclado de maneira fácil, você às vezes não tem um gamepad, você tem que fazer isso tudo basicamente na tela touch, utilizando recursos de arrastar, de apertar, aquela coisa toda. Mas isso também tem que ser pensado no desenvolvimento. Então tem uma metodologia um pouco diferente da qual a gente está acostumado, normalmente para desenvolvimento para jogos de PC e até para console. Tá legal, pessoal? Então, essa é uma coisa bem por alto para vocês terem uma ideia, né? No próximo bloco eu vou falar dos dois principais mercados hoje de jogos para smartphone, beleza? Vamos lá. Bom, e nós vamos falar agora sobre mercado, né? Onde é que você venderia os seus jogos hoje para os smartphones, né? Primeiramente, a gente tem que falar que existem duas grandes plataformas de smartphone hoje, dois sistemas operacionais para smartphone hoje. O Android, que foi desenvolvido pela Google, que roda em uma infinidade de aparelhos, né? Você tem aí o Samsung, o Xiaomi, por aí vai, você tem uma infinidade de aparelhos, né? E você tem o iOS, que é feito especificamente para o iPhone, que foi desenvolvido pela Apple. Existem diferenças muito grandes, tá? Em termos de venda desses dois produtos. Primeiro porque você pode utilizar, por exemplo, voltando lá ao nossa aula sobre Game Engines, né? Você pode usar um Unity tanto para fazer o teu jogo para iOS como para Android, tá? Não importa. Claro, tem algumas diferenças pequenas, mas o core é o mesmo. Só que a forma de desenvolvimento hoje é um pouco mais chata para você fazer os teus jogos para iPhone. Primeiro você tem que ter um Mac, né, para poder desenvolver um produto para iPhone ou para iPad, que é o pad da Apple. Enquanto que para Android você pode fazer tanto no PC como no Mac, né? A forma de comercializar os jogos para Android é feita através do Google Play, que é uma loja online da própria Google, mantida pela Google, do qual você paga uma taxa de cadastro única, tá? Hoje acho que está na faixa de $25, e aí você tem direito a publicar os seus jogos seguindo, obviamente, uma linha de desenvolvimento que é feita pela própria Google, né? Existem normas, de tempos em tempos a Google atualiza, né, os termos de desenvolvimento dela, tá? Devido à evolução do sistema operacional e até alguns problemas detectados. Quando a gente desenvolve, então, é um pouco mais fácil você desenvolver para o Android, né? Agora, tem que tomar muito cuidado, porque normalmente quando você atualiza o teu sistema operacional e novas características são colocadas nele, novas features, novas, digamos assim, opções, pode ocorrer, se você desenvolver para uma última versão do Android, o teu jogo, em telefones mais antigos, o teu jogo provavelmente não rodará. Então pode haver esse tipo de problema. Agora, a forma de desenvolver e de entregar para o público é muito mais fácil do Android do que o iPhone. Por quê?
Primeiro, se você for desenvolver o teu jogo para Android, para iPhone, como eu falei, você vai ter que ter um Mac para poder fazer uma compilação final e subir para a loja da Apple, tá? Você não pode fazer isso direto do teu PC, tá certo? Então você teria que ainda gerar um pacote para ser compilado dentro de um Mac da Apple, um computador Mac da Apple, para poder subir para a loja. Tá? E a Apple é um pouco mais chata com relação a algumas características de desenvolvimento, né? Por causa das particularidades do público dela. E, por exemplo, eu quero desenvolver para iPhone, você já vai ter que pagar uma taxa anual de $99, ou seja, todo ano você vai ter que pagar $99 para você desenvolver produtos da Apple, para o iPhone e para o iPad. Tá? Então é um pouco mais chato, tanto é que o pessoal fala, pô, desenvolver para iPhone é chato. Mas o que acontece? Normalmente o público de iPhone é um público que paga pelos jogos, diferente do público de Android, que normalmente não paga. Tá? Então, por exemplo, você desenvolve... já ocorreu casos, por exemplo, de amigos que têm desenvolvedoras que fizeram o mesmo jogo para Android e para iPhone, e no iPhone vendeu muito mais do que no Android. Olha que curioso isso. Então você até adequa e adapta os modelos de negócio para cada sistema operacional de smartphone específico, né? E novamente falando, se eu for desenvolver para o Android, eu vou colocar meus produtos na Google Play. Eu pago essa taxa única de $25, tá? E eu posso colocar quantos jogos eu quiser durante vários anos sem pagar mais nada. Já se eu for desenvolver para iOS, para iPhone, se eu passar um ano e não pagar essa taxa de $99, ou seja, eu fiz a primeira assinatura da taxa de $99, se eu renovar, eu não vou poder colocar ou atualizar meus produtos na loja. Os produtos ficam lá disponíveis para venda, como nas duas lojas, mas eu, por exemplo, se eu quiser colocar um jogo novo na loja da Apple e não pagar essa taxa, novamente anual, eu não posso colocar. Então, são dois mercados bem distintos. O pessoal fala que o mercado de iPhone ele é um mercado que normalmente os jogos eles lucram um pouco mais. Tanto é que o modelo de negócio dos jogos, por exemplo, para o Android é muito focado nessa compra de itens, esse tipo de coisa. Não é que não tenha isso para o iPhone, também tem. Só que, digamos assim, o público de Android está mais acostumado com isso. Então tem essas sutilezas do mercado. Novamente, as ferramentas, para a gente fechar rapidamente, a gente tem que falar o seguinte, você utiliza praticamente as mesmas ferramentas para os dois smartphones. Como eu falei, você pode usar um Unity para desenvolver tanto para o Android como para o iOS. Só que tem essas características específicas do iOS de você ter o Mac, tá, para poder fazer essa compilação, para poder colocar na loja da Apple, enquanto da Android você pode fazer isso no PC sem nenhum tipo de restrição. Eu queria só pontuar que isso é uma coisa bem básica, tá? Obviamente que existe uma estratégia enorme para o mercado de smartphone, mas isso quando você for para a indústria, começar a trabalhar dentro do desenvolvimento de jogos, você provavelmente vai ter um conhecimento melhor e vai ter suas próprias experiências a respeito. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu fecho essa nossa primeira aula aqui, né? E na próxima aula, nós vamos falar sobre o mercado de PC e Mac, fazer jogos para o computador. Aí é um pouco mais diferente. Tá legal, gente? Desafio final. Dá uma procurada aí no Google, dá uma pesquisada, né? Para saber qual dos dois mercados hoje, de Android e de iOS, fatura mais em termos de jogos. Dá uma olhada nisso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.